Senhores, dando continuidade, teremos agora o próximo subtema ainda sobre habitação, de interesse social e padronização. Falaremos agora sobre revisão da norma de avaliações de bens, ABNT-NBR 14.653-1. Para tanto, gostaria de convidar mais uma vez o senhor Sérgio Antão, engenheiro civil, mestre em ciências em planejamento urbano e regional, instrutor do curso de avaliações de imóveis, secretário da Comissão de Estudos da ABNT para as normas de avaliações de bens, trabalha na GIAB do Rio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde não, bom dia, né? Eu estou tão impactado aí com essa palestra da Rita que estou trocando até o horário, né? De fato, as ameaças que estão por vir para a gente são muitas e a gente tem que estar coeso aí para poder resistir, junto com os demais colegas da Caixa, aos perigos, né, que vamos sofrer aí a curto e médio prazo. Mas o assunto aqui é um assunto bem mais rasteiro, é um assunto que diz respeito à atuação técnica dentro da área de avaliação de imóveis. Eu não sei quantos de vocês aqui que trabalham com avaliações aqui. Levanta o braço aí, o pessoal da... a avaliação é sempre bem representada, né, nos encontros da ANEAC. Então, temos aqui um número significativo e, por isso, o assunto aqui, eu tinha pensado em fazer de início uma palestra sobre as modificações normativas na parte 1 da NBR 14.653, que é a que rege a engenharia de avaliações, a avaliação dos bens em geral, mas, a pedido aí da direção da ANEAC, nós vamos nos concentrar num assunto que representou uma polêmica bastante grande dentro da Caixa e fora da Caixa, que é a relação entre vistoria e avaliação. Eu pediria que passasse aqui a próximo slide. Aqui vocês têm a estrutura da norma 14.653. Vocês percebem que a norma de avaliações é bastante abrangente. Ela tem uma parte geral, que é a parte 1, que é essa que está em processo de publicação pela ABNT. Tem uma parte 2 relativa a imóveis urbanos, 3 imóveis rurais, 4 empreendimentos, 5 máquinas e equipamentos, 6 recursos naturais e ambientais, 7 bens de patrimônios históricos e artísticos. E vocês percebem que essas partes elas foram aprovadas em tempos diferentes. Apesar de ser a mesma comissão de estudos da ABNT que discute essas normas, elas não são discutidas simultaneamente. Então, vocês veem aí que, desde 2001, foram agregados outros assuntos dentro da norma e foram realizadas várias revisões de partes específicas. Imóvel urbano, por exemplo, já foi objeto de 2 revisões. Aliás, uma revisão. Ela foi aprovada em 2004, junto com imóveis rurais, e, posteriormente, em 2011, ela foi revista, e agora já tem gente sugerindo uma nova revisão dessa parte 2. Então, percebam que essa comissão de estudos ela é bastante dinâmica. Tanto cada uma das partes vai agregando novas questões, exigindo modificações, como também são agregados novos temas no seu escopo. Por exemplo, se fala hoje na possibilidade de ter uma parte específica relativa à elaboração de plantas genéricas de valores. Então, esse talvez seja um assunto que venha a ser discutido proximamente pela comissão. E aí vocês devem perceber que existe
a cada revisão que é feita numa parte, ela acaba impactando, de alguma maneira, outras partes. Não poderia deixar de ser assim, né? Porque existe uma metodologia que é comum a todas elas, que pode ser usada, utilizada em todas as partes. Então, se você modifica numa parte, fica a necessidade também de modificar em outras. Então, é um processo dinâmico, ininterrupto, né, e cada vez mais abrangente. Pode passar para o seguinte, por favor. E como é que são feitas essas discussões? A comissão de estudos ela se reúne presencialmente. O objetivo é que tenha nessas comissões não apenas um grupo de interessados, mas um grupo mais heterogêneo possível, desde aqueles que são os que produzem o serviço, no caso a avaliação, àqueles que utilizam esse serviço. E também os neutros, como as universidades, o meio acadêmico, que podem não ter o interesse nem de produzir, nem de consumir uma norma, mas acompanham o assunto, em geral, dominam o estado da arte, da técnica, e são muito importantes no desenvolvimento dessas normas. Essa discussão é feita também à distância. A ABNT ela tem associado ao site da ISO, que é a Entidade Internacional de Normalização, sediada em Londres. A ISO ela permite que as entidades nacionais utilizem um sistema de comunicação que ela tem, que se chama LiveLink. Isso é possível vocês participarem, né, entrando no site da ABNT, se inscreverem, se cadastrarem, e, a partir daí, acompanharem todo o processo de discussão. Lá, em relação às normas de avaliação, vocês vão encontrar todas as atas de discussão, os documentos de apoio, tudo estará organizado, está organizado lá, e o acesso é livre. Vocês também podem se comunicar com a comissão a partir desse live link. E existe um grupo, desde 1998, existe um grupo chamado Perícias e Avaliações, dentro do Yahoo. Esse grupo tem 2.000, 3.000 profissionais da área de avaliações e perícias, que trocam experiências e que, muitas vezes, a comissão de estudos utiliza esse grupo para se comunicar, difundir as atas, os documentos principais, e permitir, assim, que a discussão se amplie. Bom, a discussão começa com um projeto, esse projeto é discutido, no final, o projeto vai ao que se chama de consulta pública nacional. Ele fica 3 meses à disposição. Isso é uma situação para qualquer projeto da ABNT, né? A ABNT publica no site dela, diz que está em consulta, e durante 3 meses são recolhidos os que são chamados votos de aprovação, de rejeição, ou de aprovação com restrições, e esses votos são encaminhados à comissão de estudos, que faz uma análise, verifica a pertinência, faz modificações que devem ser feitas e encaminha, então, para a publicação. Atualmente, tem 2 projetos que estão nessa situação já de vias de publicação, que é essa parte 1, geral, e a parte 3, avaliação de imóveis rurais. Então, mais um slide aí, por favor. Eu acho que pulou um, né? Bom, o que diz, em relação à questão da vistoria, a norma parte 1 em vigor? Vocês devem ter em mente que essa parte 1 foi a primeira norma 14653 que foi editada, lá no ano de 2001, ou seja, 17 anos atrás. Essa norma
que tinha como objetivo dar um panorama geral da atividade, ela deveria servir para todas as outras partes. Então, a parte 1 é uma norma genérica que não está vinculada apenas a um assunto. Ela, efetivamente, não é apenas uma norma focada em avaliação de imóveis urbanos. Ela deve ser também importante instrumento na avaliação de máquinas, equipamentos, patrimônios históricos, recursos ambientais, jazidas, etc. Então, é uma norma absolutamente geral. Mas foi feita antes das outras partes. E foi feita com uma participação ativa, basicamente por engenheiros de avaliação, atuando na área de avaliação de imóveis urbanos. Então, era natural que, de início, ela tivesse um viés, não é, para avaliação de imóveis urbanos. Então, o que dizia a parte 1 em relação à questão da vistoria? Ela dizia o seguinte: a vistoria é imprescindível para a avaliação. Não tem avaliação sem vistoria. Mas, evidentemente, há situações em que a vistoria é comprometida. Vocês conhecem essas situações. Às vezes, você não tem acesso ao imóvel. O imóvel está ocupado. Então, você tem que fazer uma série de hipóteses sobre como ele se encontra externamente, internamente. Às vezes até externamente, porque você não consegue nem chegar no local por questões de segurança. Há situações em que a gente avalia imóveis que estão em projeto, né? Quem faz avaliação para empreendimentos habitacionais está avaliando, né, o valor da unidade na condição de pronta. Mas, se você for no local, vai ter um terreno nu. Então, há exceções, essas exceções são tratadas como situação paradigma, mas, retiradas essas exceções, tudo mais não prescinde de vistoria. A vistoria é essencial ao processo avaliatório. E o que dizia essa parte 1 de 2001? A vistoria deve ser efetuada pelo engenheiro de avaliações com o objetivo de conhecer e caracterizar o bem avaliando e sua adequação ao seu segmento de mercado, daí resultando condições para a orientação da coleta de dados. No projeto que foi para a consulta pública, o que está dito ali? A vistoria deve ser efetuada com o objetivo de conhecer e caracterizar o bem avaliando e sua adequação ao seu segmento de mercado, daí resultando condições para a orientação da coleta de dados. O que desapareceu aí da primeira para a segunda? Pelo engenheiro de avaliações. Esse projeto foi para a consulta pública e numa época em que a Caixa resolveu adotar o que foi chamado de valoração, que era uma atividade que dividia a vistoria, que ficaria a cargo dos engenheiros credenciados, do que foi chamado de valoração, que a partir dessa vistoria, o engenheiro do quadro fecharia o valor do imóvel. Isso causou um reboliço total dentro da Caixa e fora da Caixa. Dentro da Caixa, porque o engenheiro do quadro passaria a se responsabilizar por uma vistoria que ele não fez. Fora da Caixa, porque isso representava uma perda de valor na atividade dos credenciados. E, evidentemente, gerou um movimento de resistência enorme. Quando esse assunto surgiu,
nós, na GEAB do Rio de Janeiro, fizemos uma nota técnica para a área da matriz, dizendo da inadequação desse processo e sugerindo outras formas de trabalho com modelos genéricos que não fosse essa de separação da atividade de vistoria da atividade de avaliação. E aí fomos ao texto original para ver como é que a ABNT tratava isso, e estava lá escrito, deve ser efetuada pelo engenheiro de avaliações. E quando fomos ver no projeto, olha que eu sou secretário da comissão de estudos, a rigor, tudo passa pela minha mão. Quando eu fui ler o que estava escrito, eu falei, ih, rapaz, saiu o engenheiro de avaliações. E isso eu fui verificar como é que tinha ocorrido na comissão, o que tinha ensejado essa retirada, e verifiquei que isso foi feito numa reunião que eu não tinha participado por razões de saúde, mas o coordenador também não sabia dizer quem é que tinha proposto aquilo. Então, eu só posso fazer algumas suposições. Uma delas é que, a partir da criação do CAL, da separação dos arquitetos em relação aos engenheiros, no que concerne aos conselhos profissionais, passou a haver um movimento dentro da própria comissão de estudos contrário ao termo engenheiro de avaliações, porque isso estaria prejudicando a atividade dos arquitetos. Então, vários arquitetos haviam se queixado que perderam trabalhos de perícia e de avaliações porque não seriam engenheiros de avaliações, seriam arquitetos. Então, imaginei, pode ser que, em função disso, achou-se que não se deveria mencionar o termo engenheiro de avaliações e esse ponto não chegou a ser muito relevante na época. O Pele, eu acho que participou dessa reunião, né, Pele? Foi, Sérgio, não, porque nesse dia que você não estava, eu estava lá. E foi exatamente isso. Então não é uma suposição, é uma verdade, né, que teve inclusive um movimento do pessoal, dos arquitetos, eu acho até salutar, porque eu tenho até uma filha que também é arquiteta, né, mas a gente comentou na época que a retirada de um termo já consolidado, já na área, seria melhor mantê-lo do que tirar, e queriam colocar profissionais, né? E se fosse, naquele momento, colocar engenheiro ou arquiteto, a própria ABNT não iria, né, aprovar. Então, essa foi a discussão que gerou essa retirada aí. Pois é, mas aí tivemos que encarar o resultado dessa retirada, que foram 600 votos contrários ao projeto, que foram encaminhados a partir de uma mobilização do CREA de São Paulo. Então, passando mais um slide, aqui está a questão da valoração, e o CREA São Paulo, acompanhado de cerca de 600 de profissionais, recomendava reprovar o projeto por conta daquela modificação. E propunha como frase padrão, que depois vários modificaram em alguns pontos, mas em geral era isso: caberá exclusivamente ao profissional responsável pela vistoria, que obrigatoriamente deve ser engenheiro ou arquiteto especialista na área, a responsabilidade pela valoração e emissão do laudo do bem que por ele foi exclusivamente vistoriado.
Então, é uma redação que atendia ao interesse, basicamente, dos credenciados e também dos arquitetos, ao mencionar especificamente a participação deles. Quando a comissão de estudos tomou conhecimento que estava havendo um fato inédito, inusitado, nunca tivemos 600 votos nas comissões, nas consultas públicas, nem muito menos focados num assunto específico, não é, do texto, e que queria rejeitar o texto inteiro por conta disso, né? Então, pode passar o slide seguinte. Aí estão as preocupações principais, né, de quem se posicionou. Tinha uma vertente que era evitar que leigos pudessem fazer vistorias, e aí começou também a haver uma espécie de um rumor. Isso aí é para o corretor fazer vistoria, e é a Caixa que está impondo isso, porque ela quer que o corretor faça. Então, uma série de boatos começaram a correr a partir simplesmente daquela omissão do termo engenheiro de avaliações. Por outro lado, quando o CREA São Paulo se manifestou daquele jeito, falando em exclusividade para engenheiros e arquitetos, o que isso ocasionou? A revolta dos tecnólogos. Porque os tecnólogos acham que, pela sua atribuição profissional, eles podem fazer avaliação. Então, não seriam apenas engenheiros e arquitetos. Então, se mexeu num ninho de marimbondos a partir da ausência do termo engenheiro de avaliações. A outra preocupação seria a exclusividade, né, da atuação. Se fala também da necessidade de haver uma especialização e garantir que quem fizesse a vistoria faria também a avaliação. E só quem avaliasse faria a vistoria. A partir daí, mais um slide, por favor. Foi reaberta a comissão de estudos para discutir esse assunto. Fizemos 5 reuniões. E aí participaram os representantes dos credenciados. Havia uma associação na época que eu acho até que hoje foi transformada numa outra, ou foi criada uma outra, chamada Abrapeia, que é a Associação Brasileira de Profissionais e Empresas de Engenharia. No fundo, eram os credenciados da Caixa que formavam essa associação. E depois dessas 5 reuniões, com debates bastante acirrados, a propósito, os tecnólogos não foram nessas reuniões. Então, perderam a oportunidade, né, de serem inseridos de alguma forma no texto, serem mencionados. Outra coisa importante a dizer é que a ABNT, a partir de um determinado momento, ela se posicionou totalmente contrária a que atribuições profissionais viessem a constar dos termos normativos. Então, para a ABNT, o máximo que se poderia falar é em profissional habilitado, sem entrar em detalhes de quem seria esse profissional habilitado. Isso para fugir dessa confusão que eu relatei anteriormente, né? O arquiteto que se sente prejudicado, o tecnólogo que se sente prejudicado, outras categorias. Vocês veem que o escopo da norma é bastante amplo. Tem atividade para biólogo, para economista, para administrador de empresa, né? E, na medida que você determine que só engenheiro e arquiteto pode fazer, você pode, eventualmente, criar problemas com outras categorias que também participam, mesmo que localizadamente, dos trabalhos de avaliação.
E chegou-se um termo que a gente julgou um termo de consenso a partir dessas discussões. Outra coisa importante é o seguinte: grandes empresas, grandes em termos, né, porque na atividade de avaliação não tem nenhuma grande empresa de avaliação, mas tem empresas médias, empresas que atuam em todo o território nacional e que costumam fazer divisão de trabalho nas avaliações. Então, essas empresas se posicionaram também contrárias a essa posição divulgada pelo CREA São Paulo, de que obrigatoriamente quem avaliou é quem vistoriou. E, de fato, existem circunstâncias até dentro da Caixa em que, dentro de um grupo que esteja fazendo uma avaliação, já participei de vários, eventualmente nem todos participam da vistoria do imóvel. Mas é importante que todos conheçam o resultado da vistoria e tenham confiança em quem fez a vistoria, né? Porque uma coisa é você receber uma vistoria que pode ter sido feita por um motoboy e você lavrar a avaliação com base no que o motoboy relatou. Outra coisa é o seu colega que trabalha com você há anos do lado, fazer a vistoria e depois relatar o que ele achou. São situações totalmente diferentes. Então, as empresas, as grandes empresas ou médias empresas de engenharia de avaliação, elas eram contrárias a que se definisse que apenas um profissional fosse o responsável por tudo. Além disso, mais um slide, por favor. Sim, esse é o texto de consenso. A vistoria deve ser efetuada pelo profissional da engenharia de avaliações com o objetivo de conhecer e caracterizar o bem avaliando, daí resultando informações essenciais para a respectiva avaliação. Então, voltou a designação do profissional da engenharia de avaliações. Mais um slide, por favor. Sendo que engenharia de avaliações foi definido como conjunto de conhecimentos técnicos científicos especializados aplicados à avaliação de bens por arquitetos ou engenheiros. Então, isso foi o máximo que se conseguiu caminhar em termos de habilitação profissional. Foi sanado o problema que havia com os arquitetos, então passou-se a designar em todo o texto da norma, não mais o engenheiro de avaliação, mas o profissional da engenharia de avaliações. Os arquitetos ficaram satisfeitos com esse conceito. Os leigos saíram da possibilidade de fazer qualquer tipo de atividade, né? O que veio a satisfazer aqueles que achavam que havia algum interesse oculto de que um corretor viesse a fazer essa atividade. Mais um slide, por favor. Então, hoje, como é que está essa questão dentro do projeto? Logo no escopo, existe uma nota que diz o seguinte: a avaliação é realizada por profissional devidamente habilitado e capacitado. Então, a questão da habilitação está citada e a questão da capacitação também. Ou seja, não basta ser engenheiro arquiteto, tem que estar capacitado a fazer a avaliação, ou seja, dominar as ferramentas inerentes aos métodos de avaliação. Com observância de suas atribuições e competências profissionais legalmente definidas, de forma a não incorrer no exercício ilegal da profissão, e observar a legislação vigente na bibliografia. Aí passa um slide que tem a legislação, ela diz respeito basicamente ao exercício da profissão de agrônomo, engenheiro e arquiteto. Mais um, por favor. Aqui é uma outra questão que eu já tinha introduzido antes. Em algum tipo de avaliação, avaliações complexas, você vai exigir a participação de diversos profissionais.
Quer dizer, aquela ideia do avaliador de imóvel urbano isolado, que ele tem controle sobre todos os itens da avaliação, essa ideia é inaplicável em muitos casos. Então, a norma ela dá uma ideia desses casos em que você tem que trabalhar em equipe, trabalhar em condições multidisciplinares, né? Avaliações complexas. Nos casos em que as avaliações de bens ou direitos envolvam o concurso de profissionais com áreas de formação, especialidades ou ênfases distintas, são observadas condições e restrições previstas nas atribuições definidas pela legislação específica de cada área. São exemplos dessas avaliações as de complexos industriais, recursos ambientais, empreendimentos, entre outros. A coordenação do trabalho pode ser exercida por um profissional especialista na área de avaliações, considerada preferencialmente a predominância da modalidade avaliatória no caso. Então, é possível, por exemplo, que o engenheiro civil participe de uma avaliação de imóvel rural, quando você tem benfeitorias, edificações, que são da área do engenheiro civil. Então, é importante que haja, em alguns casos, a participação, o concurso de profissionais de especialidades distintas da especialidade de quem esteja coordenando o trabalho, por exemplo. Então, mais uma, por favor. Vocês veem aqui que na norma de recursos naturais e ambientais já existente, fazia referência a isso. Ó. É recomendável que os profissionais, ao serem contratados ou designados para fazer uma valoração ambiental ou avaliação de jazida ou direito minerário, levem em consideração o caráter transdisciplinar do trabalho, assessorando-se de especialistas nas diversas áreas pertinentes. Então, há trabalhos em que você tem que ter uma divisão de trabalho interna. O único profissional não vai ser responsável por todas as etapas do trabalho. Mais um. E para patrimônios históricos é praticamente a mesma redação, fala também no caráter transdisciplinar. Então, essa preocupação que fez com que na norma atual houvesse aquela menção às avaliações complexas. Mais uma. Então, voltando ao texto final aprovado por consenso, aquela parte que eu já li, e embaixo tem a seguinte menção: recomenda-se que a vistoria seja realizada pelo responsável técnico pela avaliação. Aí é o seguinte, gente. Existe o responsável técnico pela avaliação. Ele, para a norma, é ideal que ele tenha feito a vistoria. Mas não é obrigatório que ele tenha feito a vistoria. Mas, independentemente de ter feito ou não, ele é o responsável. Se ele utilizou uma vistoria feita por motoboy e depois se descobre que o imóvel estava em ruínas e ele atribuiu o valor de R$500 mil, não adianta ele dizer que a culpa é do motoboy. A culpa é dele. Ele é o responsável integral por todas as atividades. Quem assinou o laudo de avaliação responde por tudo. Tá? Então, essa que é o que está implícito nessa colocação. Próximo, por favor. Então, aqui estão listadas as atividades básicas do processo. E, no próximo slide, nós temos a apresentação do laudo de avaliação. Vocês verificam ali, ó, que o laudo de avaliação ele tem que conter todos esses itens que vocês estão vendo aí. Então, ele é um todo. Ele é um todo. E ele tem, no final,
o resultado da avaliação, a data de referência e a qualificação legal completa e assinatura dos responsáveis técnicos pela avaliação. Ou seja, o responsável técnico pela avaliação ou responsáveis, se foram utilizados vários profissionais, eles se responsabilizam pelo processo como um todo. Eles são responsáveis pela identificação e caracterização do bem avaliando. Tenham ou não, parcial ou integralmente, participado da vistoria. Mais um slide. Então, o que pode ocorrer nessa relação de vistoria e avaliação? O caso mais comum, principalmente em imóveis simples, né, em unidades isoladas, urbanas, o mais comum é que o responsável técnico pela avaliação tenha feito a vistoria. Isso, inclusive, é o que é recomendado pela norma. Pode ocorrer que quem vistoria é um dos responsáveis técnicos pela avaliação. Para quem trabalha em grupo, dentro da Caixa, inclusive, isso pode acontecer. Mas quem assinar aquele laudo é responsável por tudo. E quem vistoria não é responsável técnico pela avaliação, neste caso, quem estiver avaliando, quem estiver assinando o laudo, se responsabiliza pelo trabalho como um todo, inclusive pela vistoria. Mais um. Então, concluindo, o trabalho avaliatório, o laudo de avaliação, pode ter sido realizado por diversos profissionais, mas é um todo, cuja responsabilidade técnica integral é a dos profissionais que o assinaram. Ok, gente? Então, no caso de separação entre vistoria e avaliação, como no chamado processo de valoração, se você não conhece quem fez a vistoria, se você não tem confiança em quem tenha feito a vistoria, nós recomendamos não assinar esse laudo, porque você poderá estar incorporando e se responsabilizando por ações que você não teve controle e não teve nenhuma participação. Ok? Então, é basicamente esse o recado que eu queria dar em relação a essa momentosa questão que mobilizou tanto internamente dentro da Caixa como externamente, e que hoje parece que está pacificada, tanto no texto normativo, como também na Caixa. A própria Caixa está adotando outros procedimentos alternativos e bem mais aderentes ao que a norma preconiza. Então, gente, obrigado pela atenção. Fico à disposição aí das perguntas.